Oi, gente! E aí, como vocês estão? Como vocês passaram o Natal? Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Decide Dar Certo. Aqui, normalmente, a gente conversa sobre quem decide sair do seu país. Mas e para quem fica? E a sua família que fica lá no seu país de origem, no meu caso, o Brasil? Como que fica? Então, hoje eu decidi bater um papo com a minha irmã, aproveitar que ela está aqui na Austrália comigo. E E ela me viu atravessar o mundo e teve que aprender a lidar com a saudade, a distância, o medo, sem sair do lugar. É um episódio sobre amor, silêncio e tudo aquilo que não aparece no Instagram da imigração. Bia, o nome da minha irmã é Bianca. Bia, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Não precisa ficar nervosa, tá tudo bem. A gente só vai bater um papo, tá bom? Tá bom, eu tô muito nervosa, tô me sentindo no arquivo confidencial do Faustão. Não, fica tranquila, a gente só vai conversar sobre a sua experiência que me viu partir para outro lado do mundo, Literalmente. literalmente. Normalmente, antes da gente conversar, entrar num assunto mais denso, eu sempre faço um quebra-gelo. E aí, o meu quebra-gelo é: se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Ler a mente das pessoas. Hum, eu acho que a minha seria. Eu gostaria também de ler a mente das pessoas, mas talvez poder voar? Ou ser invisível. Ser invisível também é bom. Ser invisível é bom, porque você pesca as coisas que as pessoas estão falando. Harry Potter tem a capa da invisibilidade. Ah, gente, pra vocês que não sabem, minha irmã é fã do Stitch e Harry Potter. Essa é a minha irmã Bianca. Bia, você se lembra? Agora vamos conversar sobre o assunto minha vinda pra Austrália. Você se lembra quando eu cheguei pra você e falei assim, Bia, tô pensando em ir pra Austrália? Não. Não? Quando você falou, não. Eu lembro dos planos. Lembro quando os planos começaram a se concretizar. Quando vocês entregaram o apartamento. Quando vocês foram morar com os pais do Kibe. Lembro do dia que você veio. Do mês anterior, dos preparativos, das festas, das despedidas. Lembro disso tudo. Mas de quando você me falou, não. Você lembra que eu cheguei pra você e falei assim, eu falei assim, o Kibi quer sair do país e eu não quero sair por causa dos meus Isso eu sobrinhos. lembro. Você se Isso eu lembra lembro. Que disso? você não queria sair por causa da família, por causa das crianças, por minha causa, por causa de manhã também. Disso eu lembro. Porque Disso eu nessa época a lembro. gente já não tinha nosso pai, né? Sim, sim. Ia fazer. Já tinham 4 anos que o pai tinha partido. E vocês saíram em 2018. 5 anos. 5 anos. E você, tipo, teve algum momento que você falou assim, nossa, caramba, ela tá indo mesmo? Ou tipo, ou você achou que eu só Não, tava só não. papaná? A ficha só caiu no dia que vocês embarcaram. Nossa. Eu lembro que no dia que vocês embarcaram, eu chorei tanto. Tanto, 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 tanto. Mas eu chorava tanto que o Carlos falava assim, amor, ela foi morar na Austrália, ela não morreu. E eu só chorava, eu chorava de soluçar. Eu fui dormir soluçando com várias fotos suas com as crianças no meu colo, assim, mas eu chorava muito Nossa, eu chorei demais, né? Chorei demais naquele dia. Porque até então, eu acho que a gente não tinha noção da realidade, né? Que Não. tipo, eu ia embora. A gente só. Era É tudo como, é oba-oba, como se né? fosse assim, vai viajar. Tranquilo, vai viajar. Não, 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 não cai a ficha. Não cai. A ficha só caiu quando vocês embarcaram e eu cheguei em casa e eu falei, caraca, e agora? Ela não vai estar aqui? Ela não vai estar aqui no próximo aniversário, ela não vai estar aqui no próximo aniversário do Carlos, ela não vai estar aqui. Caraca, aí o bagulho ficou doido. E como que. Eu sei como é que era, mas eu quero ver a versão dela. Como que era a nossa relação antes de eu vir pra cá? Porque tem uma relação, a gente teve uma relação antes, uma relação pós a minha vinda.
A gente tinha uma relação boa, não era tão boa quanto é hoje. Mas a gente não era nunca foi de muito atrito. Tirando a parte que eu era adolescente, você roubava as minhas coisas, Eu não roubava, gente. Eu pegava emprestado sem avisar. eu Era não isso que acontecia. devolvia. Mas era um pego emprestado sem avisar. The same. Tirando essa fase que foi um pouco mais conturbada, a gente sempre teve uma relação boa. Você é uma pessoa muito mais fácil de se lidar do que eu. Eu sou uma pessoa muito difícil de se lidar. Você é uma pessoa mais tranquila, embora você seja. Como que eu posso dizer isso? Narcisista, não é uma pessoa voltada pra você. Você é uma pessoa voltada pra você. Gente, olha Continua isso. amando você, mas você e você sabe disso. Eu sou leonina. A meu favor, eu sou leonina nata. Então, e sou caçula. Então, isso é o meu Esse é o favor. problema. Esse Você é o é meu a favor. caçula, né? De repente seja isso. Mais do que você ser leonina, é a caçula. Então, assim, você tem essa coisa de voltada pra você. E isso bate muito de frente com a minha personalidade. Hoje eu sei lidar muito melhor, porque eu já mudei muito, mas a nossa relação nunca foi uma relação ruim. A gente sempre teve nossas brigas e continuamos tendo, que a gente tem as nossas divergências, mas ficou muito melhor com a distância, sim. Né? Também achei. Ficou melhor. E com as crianças? Você acha que as crianças sentiram muito a minha falta? Sim. A Júlia, a Júlia viveu muito mais tempo com você próxima do que o Sim. João. Embora quando você voltou a primeira vez em 2022, foi um baque pro João Pedro. Eu tive que adotar um cachorro por sua causa, né? Quando você foi em 2022, manhã tinha falecido, tinha 1 ano. E quando você foi embora, você ficou 1 mês e pouquinho, e foi embora. E o Júnior foi na mesma época e também foi embora junto com você. Na cabeça dele, né? Ele tinha 7 anos. Todas as pessoas que ele amava, iam embora, de alguma forma. Ou morria ou ia embora, ou morria ou ia embora. E isso fez com que ele começasse a se afastar das pessoas. Ele começou a se afastar de todo mundo. Eu lembro que tinha uma moça que tem uma moça que tinha um salão perto da escola dele, e todos os dias ele fazia questão de passar lá e abraçá-la e tal, tal, tal. E ela fechou o salão também logo depois disso. No dia que ele encontrou com ela, depois que ela fechou o salão, ele adorava ela. E ele não abraçou ela. Ele se retraiu. E foi aí que eu cheguei pra casa e falei, caramba, ele tá achando que todo mundo que chega junto vai embora. E aí, tanto que quando a gente adotou o Billy, ele passou umas 2 semanas assim, mãe, a gente não vai ter que devolver o Billy não, né, mãe? O Billy vai ficar pra sempre, né, mãe? O Billy não vai embora, não. Ele ficou nesse desespero. Então, assim, hoje ele entende melhor. E embora a Júlia tenha passado mais tempo com você, o João Pedro, ele é muito mais afetivo, apegado e tudo mais. Então, a Júlia sofreu muito, sofre muito até hoje. Depois que manhã faleceu e você estando aqui, ela perdeu um pouco o foco. Mas o João também sofreu muito. Eu lembro da vez quando a gente foi em 2022, a gente na casa do pai do Kibe a gente faz uma despedida, né? Ele chorando atrás do sofá. Botou. Dá até vontade de chorar de novo, que ele ficou desesperado. Ele foi chorando do aeroporto para casa. E todas as vezes que ele deixa o Júnior na rodoviária, ele vai chorando. Eu tenho certeza que ele vai entrar no avião chorando. Quando a gente for embora daqui, ele vai chegar no Rio chorando. Não só porque queria estar aqui, mas porque ele vai ficar um tempão sem ver vocês. Quando vocês foram embora em abril, ele voltou do aeroporto para casa aos prantos. Aos prantos. Ele chora. Do aeroporto até em casa, ele foi chorando. Ele foi dormir chorando. Rodou do bichinho. Ele vai sentir. Porque agora só Deus sabe quando a gente vai voltar. Agora, não sei mais quando a gente volta, não. E nem a gente sabe quando a gente vem aqui de novo. E você
se lembra de alguma vez, provavelmente muitas vezes, que aconteceu alguma situação com você lá no Brasil e você não queria me preocupar aqui, você meio que tipo, não, não vou falar, omitiu? Algumas vezes, principalmente quando é questão de saúde, eu ainda não tenho certeza do resultado do exame. Eh, Quando o Carlos foi internado, eu fiquei com receio de contar logo de pronto, mas teve a situação bizarra de quando a manhã faleceu que eu não sabia mais para quem ligar, porque na verdade eu não sabia como que o hospital fazia, e liguei para você que estava aqui na expectativa do Carlos sair do hospital. Foi muito bizarro, eu fui muito sem noção, mas também eu fiquei muito doida, fui muito fora da casinha naquela época. Teve a vez que teve um resultado de exame que deu muito, eh, muito ruim, eu até achei que estava com câncer também, graças a Deus não era nada, mas sim, tem algumas coisas que eu fico com receio. Pra quem não sabe, a minha mãe faleceu de câncer não, de câncer não, câncer foi meu pai. Covid, eh, ela chegou com 40%, né, no hospital. Saturação em 40. Saturação de 40%, então, tipo, estava muito mal. Hã, e ela ficou internada 12 dias, e aí a minha irmã, que estava visitando, né, que era responsável, então o hospital ligou pra ela pedindo os, documentos. E a minha irmã me ligou, nesse dia era 12 11 12 11 de junho. aqui já era 13, que era de madrugada, era 13 de junho aqui de madrugada. 13, tipo, meia-noite da noite, né, meia-noite e tal. E ela me ligou perguntando, assim, como que foi, como que o hospital me ligou, né, porque quando meu pai faleceu, o hospital me ligou. E me perguntou como é que o hospital falou pra mim na época. E eu falei: "Falou exatamente a mesma coisa que falou pra você, então é isso, é isso, nossa mãe faleceu". Ela lá no Brasil e eu aqui na Austrália, as portas fechadas, tipo, não tinha o que eu fazer, assim, não tem como eu ir, não tinha o que fazer, né, era isso. E também E como ela tinha falecido de covid, não teria funeral, nada disso, não teria velório, era sair do hospital e direto para o enterro. Foi muito difícil. pra você que teve que, porque você teve que ficar no Brasil, né, você teve que, bem ou mal, ali eu era a gente era de uma forma certa forma unido, né, você passou o Natal comigo, Ano Novo acho que não, mas o Natal você passava comigo, a gente passava sempre Alguns junto. anos novos a gente passou junto, teve um até É, que foi lá na casa do seu sogro, opa. desculpa, foi lá na casa do seu sogro. Não, então, como que foi pra você ter essa virada de chave? Porque eu não ia mais estar ali, né, assim, para as crianças, você teve que se readaptar a Sim, uma realidade que, tipo, você não poderia contar comigo, porque bem ou mal, no independente de qualquer coisa, eu estava ali, você estava junto, eu você estava estava ali. junto. Como que foi pra você essa Foi muito difícil, porque você sabe que manhã não era uma pessoa muito próxima. Até hoje é, porque assim, não tem. Eu tenho um vínculo muito forte com você e com a Kátia, que mora em São Paulo. Então as 2 pessoas que são muito próximas a mim, não moram muito perto de mim. Eu não às vezes não tem quem abraçar, não tem. Eu lembro que quando o João, entrou na cirurgia para tirar o parafuso, que ele entrou, eh, no centro cirúrgico na quarta, ficou algumas horas e saiu com o parafuso ainda. explica essa história do parafuso para as pessoas entenderem como é que o que que aconteceu. O João Pedro caiu no próprio tornozelo, no jiu-jitsu, e ele teve que colocar um parafuso. E aí 6 meses depois ele teve que tirar, porque se o parafuso ficasse, por causa da idade dele, iria afetar o crescimento. Então ele teve que tirar o parafuso. E na primeira cirurgia, o parafuso quebrou dentro do osso. E aí, para que ele não saísse, o plano demorasse a autorizar e tudo mais, ele ficou internado. Então, no sábado, ele entrou no centro cirúrgico de novo. Naquele dia, eu surtei. Eu tive uma crise nervosa.
Eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado no hospital. Eu não aguentei, eu não segurei minha onda. E eu chorava compulsivamente, chamando por painho. E o Carlos, coitado, o Carlos chegava e falava assim: "Mas amor, eu tô aqui, eu tô aqui". Eu falava: "Mas eu não quero você, eu quero painho". E aí ele ligou pra Kátia, porque aqui já era madrugada. E eu falei: "Não tem, não, Né? meus 15 anos, cadê meu abraço?" Não tem quem abraçar, entendeu? Não tem quem me dá o consolo. E aí fica difícil. Não, fica difícil. Eu lembro que, para mim, teve alguns momentos, assim, bem difíceis e que a gente não compartilha mesmo com a nossa família, porque, enfim, questão de preocupação mesmo, que a gente não quer, preocupar. Mas, recentemente, quando, enfim, estava a ponto de me separar do Kibe, eu liguei pra você, eu falei assim: "Cara, vamos separar. É isso, tipo". Eu acho que era, sei lá que horas era aquilo, Era um domingo de manhã. era um domingo de manhã, não estava nem aí. E, não estava nem aí, vou ligar pra ela, porque, tipo, não tem minha mãe, o que que eu vou fazer agora? Vou ligar pra quem me serve de consolo, pra quem seria minha mãe. Então, assim, é difícil ter a família longe também, assim, não ter o apoio pra quando o Lucas precisar de alguma coisa com o Lucas. Eu tenho a minha família, que eu chamo que é a família que eu construí aqui, de amigos e tudo mais, mas Não é a mesma não é a coisa. mesma coisa. Não é, não é. Então, assim, é difícil também pra quem fica, você, e pra quem vai, que sou eu, né. É uma adaptação pra todo mundo, pra toda a família. Como que ficou, por exemplo, antigamente, era eu era mais ou menos o elo entre você e o Bruno, né. Na verdade, entre todo mundo Todo ali, né. mundo, todo mundo. Todo mundo ali. Como eu disse, você é por ser a caçula, você é uma das pessoas mais fáceis de lidar da família. Então, eh, e você é aquela pessoa que não guarda mágoa. Então, você fazia ela, principalmente com Mainha, né, que Mainha tinha um gene bem parecido com o meu, só que diferente de mim que fui me adaptando e mudando, ela já estava com uma certa idade e ela não mudou. Então, entre nós duas, você sempre foi a que fez a conexão ali também. E você teve algum medo por mim? Do tipo: "Caramba, ela tá indo lá pra fora, pro outro lado Sim, do mundo". sim. E se não der certo? E se ela precisar voltar? Como é que ela vai ficar? Como é que vai ser a frustração? Eu tenho uma frase que eu levo pra vida, que é: "Expectativas não supridas geram grandes frustrações". E o meu receio era a sua expectativa não ser suprida e ter que voltar. Como que isso ia acontecer na sua cabeça? Porque financeiramente a gente ia colher, mas como que seria na sua cabeça, no seu coração? Como que isso seria na sua mente, entendeu? Essa frustração, como que isso bateria em você? Isso é uma preocupação, isso era uma preocupação. E questão de saúde, assim, se, por exemplo, se eu passasse mal. Sim, quando o Lucas nasceu, quando você engravidou, nossa, e se ela passar mal, se ela precisar, se ela tiver uma doença, como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Nossa, eu vou ter que ir pra lá, não tem como, entendeu? Sim, até hoje né? Até hoje, porque vai que vem o segundo aí, né. Vou ter que começar a juntar dinheiro assim que você engravidar, pra poder pagar passagem, vir pra cá, Pra ficar um vir. tempo. E você sentia que você tinha que dar conta de tudo Até hoje. pra eu não me sentir culpada por eu estar longe? Não. Nesse sentido, não. Não, né, do tipo: "Ai, não, poxa, se eu não der conta disso, ela vai se sentir culpada, porque ela deveria estar aqui com Não, as crianças", nada. não. Até porque a gente sempre foi muito taxativo sobre isso. Você não tem culpa de nada. Cada um tem a sua própria vida. Nós somos duas pessoas diferentes. Não. Nesse sentido, não. Acho que isso sempre ficou muito claro na minha cabeça e na sua. Você tem a sua vida
Eu tenho a minha, mas nós somos irmãs. Não é culpa de ninguém. Culpa. Em nenhum momento durante. Agora, recentemente, sim, mas naquela época quando eu decidi vir pra cá, em nenhum momento você pensou, pô, eu também quero ir pra lá? Ou também quero sair do país, alguma coisa do tipo? Sim, pensei. Gostaria muito de ter saído. Mas com 2 crianças e meu financeiro eu não via possibilidade nenhuma na época. Então foi uma coisa que veio, mas morreu, passou. Eu pensei, poderia ter sido. E se? Mas o "e se" não vai resolver. Isso não vai resolver, verdade. Isso não vai resolver. É difícil, né? Porque às vezes, sei lá, você projetou o seu sonho em mim? Não. Você não chegou a projetar o seu sonho. Não, não, não. Sempre desejei que você tivesse muito sucesso, sempre orei para que seu visto saísse, para que a sua cidadania saísse, sempre meus pensamentos sempre foram esses. Que você tivesse muito sucesso onde você estivesse. Sempre. Nunca nesse quesito, não. E se você olhasse, tipo, pra minha trajetória, né, como imigrante, o que que você sente, tipo assim, putz, sei lá, orgulho, sei lá, alguma coisa? Orgulho, orgulho. Caraca, o tanto de coisa que vocês passaram, o tanto de perrengue que vocês viveram, o tanto de caraca, muita coisa, muita coisa. Vocês viveram muita coisa, vocês passaram por muito perrengue. E só quem acompanhou de perto isso sabe os detalhes, as coisas, as lágrimas, o choro, a raiva, o desespero, a ansiedade, porque bate a ansiedade. Então, cara, é muito orgulho de onde vocês estão. Tá bom, Bia, então vamos lá. Como que eu vim pra cá em 2000, mais ou menos 2018, né? 2 de maio de 2018, É, eu sei o dia certinho. 2 de maio de 2018. Como que ficou a sua vida sem mim? Como que era a sua vida comigo lá? Primeiro, né? Então, com as crianças era assim, eles eram, são até hoje muito apegados a você. Então, e a gente nunca teve aquela coisa do tipo, e isso é nosso, né, da nossa família. "Ah, vamos marcar de almoçar". "Ah, não". "Ah, tá fazendo o quê?". "Ah, não tô fazendo nada, tô indo aí". "Ah, não sei o que que vai fazer final de semana?". "Ah, não vou fazer nada, vou pegar as crianças e tal". Então, sempre foi muito assim. E isso me faz muita falta até hoje, porque, a família do Carlos é uma família que marca, né. "Ah, vamos marcar um almoço". "Ah, vamos marcar não sei o quê". E eu sou daquelas que: "Ah, não tô fazendo nada, vamos fazer não sei o quê? Vamos". Então e as crianças iam pra sua casa final de semana, ficavam final de semana com você, ou quando eu tinha algum perrengue, as crianças ficavam com você. Então, por exemplo, às vezes, hoje, né, às vezes tem que trabalhar final de semana, as crianças querem sair, o Carlos não tá muito afim. Quem é que leva as crianças? Não tem. As crianças ficam em casa, vão ter que ficar em casa se eu tiver que fazer alguma coisa. E assim até hoje, eu sinto falta desse convívio, porque apesar de eu ter amigos, eles também não têm disponibilidade. Apesar da família não ter obrigação de ser a braço, o apoio, acaba sendo. Então, isso faz falta, fez falta e faz falta até hoje. Gente, desculpa pela pausa aqui, é porque deu um probleminha na câmera. E a gente teve que começar de novo. É, tá, então esse foi essa questão, né, que a minha presença lá é muito sentida pelas crianças, por esse suporte. E agora que eu tô aqui, como que você, sei lá, se você, não tem ninguém que você consiga ou que você visualize que Não, às vezes eu peço suporte para minha sogra consegue me ajudar, vai para ali, vai para cá e tudo mais. Mas aquela pessoa do tipo: "Ó, preciso desovar as crianças". Se a minha sogra não tá disponível,
Não tem quem. Por mais que a gente tenha amigos, amigos nem sempre são. Amigos não são a mesma rede de apoio que a família. Ah, é o aí eu discordo. Porque, assim, tem amigos e amigos, tem família e família. Sim, se a Kátia morasse no Rio, eu tenho certeza que ela seria o meu suporte como você seria. Tá, e ela não é família de Não é sangue. família de sangue, embora eu chame ela de minha irmã preta, ela não é minha irmã, assim, de sangue, né? Mas eu tenho amigos muito chegados e eu sei que se for uma emergência, eu posso contar com qualquer um deles. Mas no dia a dia, no corriqueiro, preciso que alguém vá buscar o João para mim. Tem alguma pessoa que eu possa ligar? Tem, por exemplo, eu posso ligar para Silvana. Silvana, pelo amor de Deus, me socorre. Como ela fez em 2019, que eu tive o meu problema pessoal, meus problemas pessoais, ela buscava o João para mim na creche. Silvana, eu não consigo sair de casa, pega o João para mim. E ela ia, pegava o João, levava para o restaurante dela. Eu sei que eu tenho algumas pessoas que eu posso fazer isso, mas não é a mesma coisa que você ou que a Kátia. Não é. É diferente. São amigos muito chegados, mas não é a mesma coisa. E também, assim, os amigos muito chegados você conta no dedo. Eu não tenho muitos amigos, assim, amigos com letra A. Tenho muitos conhecidos. Amigos, não. Qual momento que você putz, você pensou: "Caramba, eu queria que a Lu estivesse aqui"? Na cirurgia do João, quando eu fechei meu espaço, nossa, quando a casa pegou fogo. É, quando a gente passou por uns perrengues lá em Irajá, no apartamento grande de Irajá, lá com Júlia. Algumas situações com Júlia que eu volta e meia passo, algumas questões de trabalho. Volta e E meia o que que acontece você alguma acha que eu coisa. que eu estando lá faria diferente? O abraço. O estar ali sentada do lado, conversando, chorando na cama. A presença física. A presença física é diferente, por mais que a gente tenha a videochamada, o WhatsApp, it's not the same. Não é a mesma coisa que a presença física, que o toque físico. Não é, não é. Não é. A qualidade de tempo não é a mesma. E essa vez que a gente foi pra lá agora em 2025 foi totalmente diferente, né? Totalmente diferente da de 2022. Vocês ficaram lá em casa. Vocês ficaram lá em casa. Era o tempo todo. Eu botava Lucas pra dormir, pra vocês irem pra rua. Eh, Seus sogros ficaram lá em casa. Foi uma confusão danada lá em casa. Foi ótimo, foi muito bom. E como Teve a foi festinha do isso Lucas. que Eu eu te participei da perguntar? festinha do Lucas. Entendeu? Eu participei da festinha de 1 ano de Lucas. Você participou de todas as festas das crianças até você vir pra Austrália, Não só né? participei, como eu decorei, fiz tudo aquilo ali. A de um E ano da botava Ju todo mundo a de doido. 1 ano da Júlia, não. A de 2 anos da Júlia também não. A de 3 anos foi a que painho faleceu, não teve. A de 4 anos foi da Elsa, você já participou ativamente. É. Dali pra frente fui eu. A de 4 anos foi da Elsa, foi lá em casa. Foi uma coisa mais tranquila. Não, não, a de 4 anos foi a do Patati Patatá. Foi que Foi, eu estava botando foi. A de 5 anos que foi em casa, que foi da Elsa, que foi quando o João nasceu. é. O João tinha dias. É. E e como que foi essa experiência pra você ver o Lucas? Porque até então você só tinha visto no Por foto, por por foto, por vídeo. vídeo. Cara, primeiro que me chegar de surpresa foi. Eu quase infartei ali, né? Você não suspeitava em nenhum Não, momento que ele ia? não, não, não. Cara, eu queria matar o Kibe na hora que ele saiu ali. Putz, grila. Quase morri, cara. Quase morri. Eu tive um infarto ali, um mini infarto. Doido. Me matou do coração. E pior que ele dava uns bagulho. Depois eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, ele dava uns Uns lances, bola né? fora, Uns ele dava bola super, fora. ele não Eu sabe lembro que. guardar segredo. Eu não lembro que. Eu lembro que quando ele foi. Vocês estavam vendo roupa pro Lucas, pro aniversário da Ju. Ele botou uma camisa e você falou, então vai ser essa daqui. Aí ele virou e falou assim:
Ah, então eu vou ter que comprar uma igual. Aí eu falei: "Comprar uma igual pra quê, Kibe, se você não vem?". Eu ainda, É, né, é. então assim, volta e meia ele falava alguma coisa, eu falava assim: "Ah, Kibe, deixa de bobeira, como é que tu vai fazer isso se você não vai vir?". Então assim, cara, eu nem queria dar um soco nele na hora. Mas enfim, mas agarrar o Lucas, mas ao mesmo tempo eu tinha que respeitar a hierarquia dos avós. Então eu tive que esperar os avós pegarem, agarrarem, beijarem, pra depois eu também fazer o mesmo. E como que foi ver o Lucas brincando com seus filhos? Ah, emocionante, né? Porque eles já se conheciam, mas é distante, né? Não tem o toque Uhum. físico, né? E naquele momento estarem todos ali brincando, a Júlia agarrada, João Pedro louco com o João, menino, né, menino com menino. Foi muito emocionante. Ah, é até hoje, né. É, Lucas acorda falando: "Tchau, tchau, tchau, João, tchau". João, vamos lá ver, vamos acordar o João, vamos. Jula, Jula. Jula, Jula, Jula. E como foi pra você ver todo mundo na sua casa, né, porque foi o quê? Foram 21 dias, como é que foi esses 21 dias insano na tua casa? Cara, eu não queria pensar. Eu tenho toque. Assim como você, eu também tenho toque. Eu gosto das coisas no lugar, eu gosto das coisas certinhas, garfo no lugar de garfo, faca no lugar de faca, tudo. Eu não entrava na cozinha, eu evitava entrar na cozinha, porque eu sabia que eu ia passar nervoso. A sala estava uma zona, então, se eu fosse parar naquele momento para me importar com isso, eu ia deixar de viver o momento. Então, aquele momento não era o momento de eu dar importância para aquilo, para o meu toque, para minha organização. Eu tive que passar por cima disso para viver o momento, entendeu? Então, Desses 21 dias que eu passei lá, agora em 2025, qual foi o momento que você mais, sei lá, mais marcante pra você? mais marcante, todos foram tão intensos, foram dias muito De intensos. top 3 aí. O dia da chegada, o dia da chegada, o dia da festa da Júlia O dia da festa da Juju. e o dia do aniversário do Lucas. Os preparativos para a festa do Lucas, a hora da festa começar e tudo mais. É, aquele dia foi bem legal mesmo. A minha sogra com a camisa e tal, foi bem legal. Foi, Com os priminhos. foi. Muito legal. As suas amigas lá. Foi parecido com o seu aniversário, como eram os seus aniversários, que as meninas iam lá para casa e tudo mais. Então, foi, foi bem parecido com essa época. Você de dois a primeira vez que eu fui foi em 2022, né. Uhum. Agosto. 2025, qual a diferença que você acha da da Luísa que você sente da Luísa de 2022 pra 2025? Maturidade. Maturidade. É, maturidade, deslumbramento, aquela coisa. Quando você foi em 2022, aquela coisa do, o dólar é muito melhor do que o Uhum. muito. Vou sair comprando tudo. Isso não aconteceu em 2025. Foi diferente também. É maturidade, é questão de maturidade mesmo. A idade foi chegando, né? Também teve isso. Se tornou mãe, então as prioridades mudam. A gente deixa de ser a prioridade e os filhos passam a ser prioridade. Então, isso mudou muito. Você tinha noção, bom, você falou maturidade. Você acha que você conseguia ver essa maturidade toda só no nas videochamadas ou tipo, não, você percebeu quando eu cheguei lá? Não, as mudanças você vê nas videochamadas, na conversa. Embora eu vejo a nossa relação hoje muito próxima, mas às vezes eu me vejo mais como sua mãe do que, assim, em alguns momentos como sua mãe, porque, a nossa diferença de idade são de 7 anos. E eu já passei por muita coisa, já tomei muita porrada da vida.
Então, às vezes, eu me sinto na obrigação de te falar, cara, não vai por esse caminho não que vai dar ruim. Assim como muitas vezes você já viveu situações que eu não vivi, como tudo na vida é uma troca, você fala, cara, não vai por aí não que vai dar ruim, não vai dar certo. E, e isso a gente vê nas videochamadas, mas pessoalmente as situações são mais fortes. Ah, então você ok, ela mudou em 2025. Sim, a Luísa de 2022 era outra Luísa. Como que era? Menina, era a menina. A sensação que eu tinha às vezes era que é uma menina deslumbrada. Chegou da Austrália, tal, tal, tal. Tá deslumbrada, não sei o quê, mas caraca, que bom que tá dando certo. Que bom que tá fluindo. Até onde vai? Mas você também era mais nova, 3 anos mais. Cara, a gente pensa que não, mas 3 anos faz uma diferença grande. Você criou alguma expectativa quando fui lá em 2022? Não. Expectativas não supridas geram grandes frustrações. Sem expectativa. Sem expectativa. Nem, principalmente de, nossa, ela vai desistir de voltar para a Austrália. Isso nem passou pela minha cabeça. Nem passou pela minha cabeça. Zero chance. Aliás, se você falasse, não, vou desistir, eu ia falar assim, cara, vai embora, tá louca? Mete o pé daqui. Zero chance. E a Bianca, de 2022 para 2025? Também é outra. Também é outra, né? Também é outra. Sem o meu suporte, você acha que a Bianca que eu digo assim, quem é a Bianca de 2022 para 2025? Porque cheguei lá em 2022, a gente passou um mês e pouco, Um mês e um pouquinho. mês e pouquinho juntos. Voltei pra cá, aí logo em seguida eu engravidei. Enfim, passou esse tempo aí, 2022 para 2025, essa Bianca, sem o meu suporte, com tudo que eu estava vivendo aqui. Como que você faz essa comparação? Você acha que Eu mudei também. Eu mudei também. Mas eu tenho mudado muito ao longo dos anos. Com as coisas que eu tenho vivido, eu tenho aprendido muita coisa. Eu tenho passado por muitas provações e provações fazem a gente crescer. Tendo a certeza de que Deus está acima de tudo, Ele está no controle. Então, aprender a confiar é muito complicado às vezes. Dar um passo de fé é muito difícil. E, e foi nisso que eu me baseei para mudar, né? Então, assim, eu sei que se você tivesse lá, talvez fosse mais fluido e mais fácil. Mas, sim, eu mudei também. E agora que você veio para a Austrália, você acreditou que você ia vir para a Não. Austrália? Aí, e acho que até nos primeiros dias eu ainda não acreditava muito que eu estava aqui, não. Eu ainda ficava assim, cara, não. Não acho que eu tô na Austrália, não. Tá meio esquisito isso aqui. Mas depois a ficha foi caindo e tal. O Boxing Day foi Para você é loucura, né? loucura. O mais louco ainda foi você dizer pra mim que no ano passado, só tinha 10 pessoas, 15 pessoas na frente da Nike. Eu cheguei lá, tinha 250, 300 pessoas na minha frente na Esse fila. ano foi diferente, esse ano foi diferenciado, Pô, esse ano foi maluco, diferenciado. uma enganação que você fez comigo, Luiz. Não, pode chegar lá 8h30, 9 horas. Eu cheguei lá 8h10, já tinha 500 pessoas na fila da Nike. Esse ano foi diferenciado. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quando você vê notícia, alguma coisa da Austrália, qual o teu sentimento? A primeira coisa é ver se é perto de onde você tá. Primeira coisa, é perto de Adelaide? Não, não é. Então, vamos ligar depois, saber como é que tá e tal. Se for perto de Adelaide, aí bate aquela coisa do coração, entendeu? Aqui mesmo, quando a gente chegou e vocês saíram antes, você não tinha chegado, Carlos, liga pra ela, saber o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa, porque eles saíram antes, o que aconteceu? Não, tem aquela preocupação, não tem jeito, o que tá acontecendo? Assim como agora aconteceu em Sydney, todo mundo começou a mandar mensagem pra mim, é perto de onde você tá, é perto, porque as pessoas nem todo mundo sabe aonde eu estou.
É perto de onde você tá? Não, gente, olha só, tá tudo bem, onde eu tô tá tranquilo. E como tá porque a gente se viu nesse ano, em abril. Em abril. Agora, de novo, em dezembro. Como que tá sendo essa nova fase com o Lucas, né? Porque quando o Lucas foi, ele Ele era era muito bem pequenininho, piquititico. muito bebezinho, então tanto que ele dormia no meu colo e hoje ele hoje ele faz birra pra não ficar no colo, Sim. né, no meu colo. No momento que ele tá com sono, né. E lá eu ainda conseguia botar ele pra dormir e tudo mais. Mas, ele interage muito mais, é muito mais interação, até com as crianças também. Então é muito diferente, é muito mais essa fase é gostosa, é desafiadora, muito desafiadora. It's terrible too, mas é bem gostosa também. E ver eles interagindo é muito legal. Você acha eh, que ele te reconheceu da vez que a gente foi em abril? Não me reconheceu da vez que vocês foram em abril, ele me reconheceu porque ele me vê quase todo dia no WhatsApp. Tô sempre ligando, ele tá sempre com vocês, então assim, nos horários que a gente se fala, ele geralmente tá por perto, então é de dia. Ele já fica na expectativa de eu buscar ele na creche. Quando eu chego lá, ele já fala: "Didi, Didi, Didi". Então, por a gente se falar muito, ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou a Didi. Já fez essa conexão, né, emocional. Já, já fez essa conexão. Não foi uma conexão só de janeiro, né, De de abril. abril. A gente se fala muito no telefone e ele tá sempre na videochamada, ele tá sempre não, mas na maioria das vezes ele tá na videochamada, então ele tá sempre conectado comigo. Eh, e teve algum eu acho que eu não sei se passou por isso, mas, por exemplo, recentemente a gente passou Natal e Ano Novo, né. Teve uma época, assim, festiva, final de ano, que normalmente é uma época bem importante pra mim e pra você, que você, eh, sentiu falta, sei lá, de montar árvore, que eu estivesse lá pra montar árvore com as crianças, Todos os algum natais, todos os natais, principalmente por causa de painho. Eh, painho era Natal. é, ele era o Natal mesmo. Ele era o Natal. Então, e onde a gente estivesse, ele réveillon, ele não queria nem saber. Ah, vai passar na casa de quem? Vai pra onde? Mas Natal, a nossa casa tinha que ter luz pra tudo quanto é lado, tinha que ter, né, tudo. Então, todos os natais. Por mais que hoje eu consiga reunir minha sogra, os pais do quibe, geralmente passam com a gente também, eu consiga reunir as pessoas mais próximas, você faz falta nesse momento. Se você pudesse escolher uma coisa que eu assim, que a minha distância, né, o fato de eu estar morando na Austrália, eh, impacta pra caramba a tua vida, qual que seria? Uma coisa só, Ou as crianças, convivência com as crianças. né, O também. vínculo com os nossos dos nossos filhos, o vínculo das crianças. Isso é o que mais impacta pra mim hoje. Vamos falar de um assunto um pouco denso, que é sobre o falecimento da minha mãe, né, que foi, por Covid. E como na época não podia ter, enfim, as fronteiras estão fechadas aqui, não podia ter velório lá. Como que foi pra você lidar com isso sendo a responsável? Porque eu não poderia tinha o Bruno, mas também tem a questão toda do Covid, ele tem a ele tinha a Laurinha, ele tinha não, ele tem a Laurinha, tem a Tata. Como que foi pra você lidar com isso, teoricamente sozinha, com o marido internado, eu do outro lado do mundo, que que seria o seu ponto de apoio? Eu surtei. Eu surtei e ao mesmo tempo eu não surtei, eu tinha que dar conta. Porque eu era o ponto de referência tanto do hospital do Carlos, quanto do hospital da sua mãe. E
O hospital do Carlos era muito tranquilo, eles ligavam mais ou menos no mesmo horário. O da sua mãe não. O da sua mãe, eh, ficava de ligar até 7 horas da noite. E eu lembro que teve um dia que eram 9 horas da noite, eles não tinham ligado, eu liguei pra lá e queria informação, e eles falaram que não iam dar, e que só davam eu falei: "Cara, olha só, eu sou advogada, meu irmão é advogado, vou sair daqui agora, vou baixar aí com polícia, porque vocês estão me negando informação e vocês não me deram informação hoje, tal, tal, tal". Então, assim, o Carlos ficou mais dias, né, o Carlos foi internado antes, e foi muito difícil ficar todo esse tempo, porque nos primeiros dias que ela ficou doente, ela ficou lá em casa, né, todo o período. E eu que tive que levar para o hospital, e foi muito denso isso. Eu já não estava bem por conta do Carlos, e ela se recusando a ir para o hospital. Quando ela aceitou ir para o hospital, ela já estava muito mal, eu tive que praticamente carregá-la no colo para levá-la para o táxi, enfim, Uhum. foi difícil, foi difícil. Eu sei, Foi não foi louco. fácil. É. Mas você acha que eu estando ali, eh, poderia ter te ajudado de alguma forma? Sim, sim, mas eu não te culpo, não entro no mérito da culpa ela deveria se sentir culpada porque tá longe. Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Seria mais fácil? Seria mais fácil, porque 2 carregam melhor um fardo do que um só. Mas, não que sua mãe fosse um fardo, mas, A a situação em si. situação em si era um fardo, né. A situação toda era um fardo. Foi muito difícil, então sim, sim, seria mais fácil ter com quem, cara, faz isso, até porque, foram 12 dias em que eu tive que dar conta de trabalho, porque eu não podia parar, dar conta das crianças, porque elas tinham que ir pra escola, voltar, almoço, janta, lanche, tal, 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 e aula online também, porque nos primeiros dias eles tinham que ficar em casa por causa Close contact. da quarentena. Então, assim, foram dias muito complicados. Você chegou nessa época a me omitir alguma informação? Que eu, sei lá, que eu talvez até hoje, sei lá, tô descobrindo agora, gente, vamos lá. A situação da sua mãe, às vezes, ficava bem difícil e eu não falava totalmente o que estava acontecendo. Pra não me deixar preocupada aqui. Sim, sim. Os resultados dos exames e tal, entendeu? Sim, sim. É, aí, ó, descobrindo as coisas agora. Não ia adiantar, não ia adiantar. Pra que eu ia falar? Quando eu te falei foi quando o médico falou que ela estava melhorando, aí Ok. Não, é difícil, é porque foi uma época complicada lá no Brasil. Você chegou a se preocupar comigo aqui na Austrália ou não? sim, Por conta do Covid? Mesmo falando: "Não, tá tranquilo aqui, tá suave na sim, nave". sim. Você mesma falou. A gente esconde algumas coisas do outro para que o outro não entre em neurose, entendeu? Como é que eu ia saber o que estava realmente acontecendo aqui? Porque, assim, vamos ser sinceros, lá no Brasil não tem, no jornal não se fala da Austrália. Fala muito do que está acontecendo em guerra, nos Estados Unidos, na economia mundial. A Austrália não faz parte desse vucu-vucu de notícias, a não ser quando acontece alguma coisa, como aconteceu em Sydney. Então, quando deu a Covid, não passava: "Ah, na Austrália tá assim, na Rússia tá assim", não. Passava como que estava nos Estados Unidos, como que estava em alguns países da Europa, mas Não, na Austrália, né. não, na Austrália não. É, aqui foi bem tranquilo, graças a Deus. Foi abençoado. Porque naquela época era uma época que a gente ia para o Brasil, né, a gente ia em 2021. Em 2021. Foi uma época, enfim, pra gente foi difícil ter que ficar aqui, porque Quando você falou no seu episódio do Natal, quando foi mesmo que vocês adotaram o Alfredo? Que eu não lembro mais. 2022 foi quando eu voltei do Brasil. Ah, foi em 2022. Tá. É. Agora nesse ano de 2025 que eu fui, uma
coisa que eu achei muito, eh, muito bom pra mim, que perdi minha mãe estando longe, foi a gente ter jogado você ter esperado eu voltar para o Brasil pra gente jogar as cinzas da minha mãe no mar, né. Porque foi pra mim foi também um luto à distância, né. Assim, quando a manhã faleceu, eu não fui ao hospital para fazer reconhecimento e tal. E como foi caixão fechado, eu não a vi, né. A última Uhum, vez que eu a vi, ela ainda estava lúcida. uhum. Eu fui a última pessoa a falar com ela e depois que ela foi entubada, não me deixaram mais falar com ela. Então eu não a vi. Aquilo ali foi uma despedida para mim também, porque quando aconteceu o enterro, eu estava em um caixão. Pra mim, tanto que durante um bom tempo, a sensação que eu tinha é que ela ia me ligar, ia me mandar uma mensagem, entendeu? Ia falar alguma coisa no WhatsApp. E aquilo ali foi um momento de despedida pra mim Despedida também. foi uma despedida nossa. E mudando um pouquinho de assunto, também falando de vínculo familiar, mas agora nosso vínculo familiar, eu e você, a nossa relação mudou drasticamente, né, assim, da Sim. água para o vinho. Quais pontos você acha que mudou pra melhor a minha relação contigo, a minha vinda pra cá? A sua interferência na minha vida foi menor. Ah, por óbvio, isso também eu agradeço, porque eu gosto de me meter na vida dos Você outros. gosta. É, mas olha só, eu interfiro na vida de quem eu amo, então eu interfiro Não na tô sua falando vida. de de interferir apenas, você é stalker, então você quer saber de tudo, né, você é aquela pessoa que quer estar dentro da situação. Agora interferir, você realmente se a pessoa dá uma aberturazinha, você vai e se mete. E você, por ser minha irmã, você se mete em tudo. Mesmo às vezes eu não pedindo, você se mete. Você sabe disso, você e quando você estava lá, era o tempo todo, o tempo todo. Assim como é quando aqui com as crianças, até aqui você quer se meter no tá tudo bem, até porque as crianças têm você como, né, a Dinda, então tá Eu tudo sou a certo, Dinda. tá tudo certo, tá tudo Ai certo, deles se bobearem comigo. tá tudo certo, mas você tem essa coisa, essa interferência que você tinha o tempo inteiro, então hoje, com a distância, isso deu uma boa melhorada, porque você não tem como interferir muito, embora ainda faça muitas vezes. Tem como. Mas pra mim também foi bom esse distanciamento, porque aí eu tomo conta da minha vida. Sim, você Porque toma conta do seu próprio umbigo. porque na verdade, quando eu estava no Brasil, também eu sentia que eu tinha que tomar conta de você, porque eu achava que você não dava conta sozinha. Então, a partir do momento também que eu vim pra Austrália, eu percebi que você conseguia. Eu te dei essa chance. Você tá entendendo? A chan não a chance, não seria bem a palavra chance, mas eu te dei eu falei assim: "Não, Lavo minhas mãos. lá vai ela vai aprender a viver sem mim". Porque a minha cabeça, quando eu estava no Brasil, se eu se eu não fizer isso por ela, ela não vai saber fazer. Ela não ela vai ficar doida. Sim, foi uma das coisas que também me fez acho que assim como a morte de painho fez a gente Uhum. crescer muito e tomar umas porrada da vida e deu uma mudada, Sim. eh, muita coisa que você e o Bruno fizeram mudou a pessoa que eu sou hoje. Eh, logo que painho faleceu, eu fiquei muito sem saber o que fazer, perdida. Eu lembro de um dia que vocês me chamaram lá no escritório, meteram malha em mim, que eu tinha que ser proativa, que eu tinha que ser isso, que eu tinha que ser aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê, que vocês não eram meus chefes, não sei o quê, no escritório. Eu chorei muito aquele dia, mas a ficha caiu. Tanto que o Carlos hoje fala que eu tenho sérios problemas em parar, eu não consigo parar. Eu sou proativa demais. Eu já ouvi isso também de outras pessoas, né. E, eh, mas eu acho que você acabou tomando um pouco da responsabilidade de painho sobre a minha vida. Do tipo: Sim, "Ah, eu tenho que administrar a vida dela também". E com a sua vinda pra cá, você não tinha possibilidade de fazer isso, justamente, entendeu? justamente. Isso me fez também crescer, porque eu acho que também ficou era cômodo, né.
de repente era cômodo pra mim usar você como muleta e não falar, não, peraí, que eu caminho. Então, sim. É, se você hoje, se eu, sei lá, pudesse refletir sobre o que seria família, amor, presença, o que vem na sua mente? Rainha. Não, assim, tirando meu pai, assim, tirando ele que foi um ser, assim, Fora da curva. fora da curva. Quem conheceu sabe, não vou ficar aqui falando, mas enfim, era um Era. ser, é. Tirando isso, mas o que você aprendeu sobre, eh, a lidar com a família, lidar com o amor, com a falta da presença da Família, pra mim, hoje, não é só sangue. Família é vínculo afetivo, é amor, é aceitação. É você aceitar o outro do jeito que ele é, sem julgamentos. Eu acho que hoje você pode me falar a maior atrocidade do mundo, uhum, que eu não vou estar aqui pra te julgar, eu vou estar aqui pra te ajudar, pra te dar suporte, pra te dar apoio. Independente de eu estar no Brasil ou estar aqui, assim como é com a Kátia. Eu sei que eu posso falar pra Kátia as maiores atrocidades do mundo e que ela não vai estar ali pra me julgar. Não é o papel dela. O papel dela é ser minha família. O meu papel é ser sua família. O seu papel é ser minha família. E família pra mim é isso. É aceitar o outro com os defeitos, é amar o outro apesar dos defeitos, é aceitar o outro apesar dos defeitos e perceber que as qualidades muitas vezes ultrapassam os defeitos. Isso pra mim é ser família. Vai muito mais do que o sangue. Muito mais do que o sangue. Teve algum momento, desses assim, vamos lá, top 3, tá, porque, enfim, tirando o nascimento do Lucas, enfim, foi um acontecimento. Teve algum momento que você falou assim: "Nossa, eu precisava, se eu pudesse, eu pegava um avião agora e ia pra lá, pra estar com ela"? Ah, quando saiu aquele visto que você queria. O visto permanente? É, queria Foi. estar aqui pra celebrar. É, o seu Pô, primeiro Natal. pô, meu primeiro Natal. Seu primeiro Natal. E o primeiro Natal do Lucas. O primeiro Natal do Lucas. Mas você tá agora passando no segundo Natal do Segundo Lucas Natal do Lucas. Com Papai Noel e com tudo. o Papai Noel. Como que foi essa sensação, Bia, de estar aqui comemorando o Natal do Lucas? Vai estar aqui comemorando o aniversário do Lucas? Cara, eu não tenho palavras. Tem coisas que você não consegue expressar em palavras. São coisas que são memórias afetivas que você só consegue viver. Não sei dizer o que que eu. O Natal aqui é muito diferente do meu Natal no Brasil. Não teve o pudim da Thay, não teve o bingo. A gente não virou à noite. Nossa, nos nossos natais de infância e adolescência eram até 5 horas da manhã dançando, né, madrugada dentro. Mas ver o Carlos entrando como Papai Noel, o Lucas morrendo de medo, são coisas impagáveis. A rabanada é diferente, né? Eu fiz a mesma rabanada, mas muito diferente. É gostosa, muito gostosa. Achei até mais gostosa que a do Brasil, mas muito diferente. E E vai ser fantástico poder participar da festa do Lucas, né, fazer o brigadeiro da festa do Lucas. Nossa, vai ser top, Vai ser, né? vai Vai ser ser. Pô, top. passar o ano novo comigo. Passar o ano novo com você, vendo seus foguinhos. Quando você chegou aqui em Adelaide, né? Não digo nem na Austrália em si, mas em Adelaide, qual foi sua primeira sensação? Eh, que lugar diferente.
Porque quando você sai no aeroporto, é tudo muito calmo. Primeiro que vocês ficaram ali tão próximos da nossa saída que tão diferente no Brasil, né, que você fica tem um muro ali e tal, você não pode ultrapassar aquilo ali. É. Então, já foi muito diferente aquilo. E o atendimento das pessoas, o a forma de lidar no avião foi diferente, no aeroporto de Sydney para cá. Eh, e quando você sai ali no aeroporto, não tem aquela bagunça, não tem ninguém te oferecendo 1000 táxis, 1000 não sei o quê, 1000 não sei o quê. Não, não tinha aquela barulhada. Adelaide é uma cidade que não tem aquele barulho, pelo menos a parte que eu já conheci, não tem aquele barulho de trânsito, aquela buzinação o tempo todo, aquela muvucada, aquela confusão. Não é Madureira, entendeu? Não é centro. Se bem que o centro hoje tá meio morto, mas não é aquela confusão de Copacabana, sabe, dos Tijuca, né? Mas você já tinha visto isso antes, porque eu gravava vídeos pra Não é a você. mesma coisa. Qual que é a diferença? É Não é a muito mesma coisa. É diferente? muito diferente, porque quando você vê ali, é cena de filme. Entendi. Entendeu? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você tá ali presente, completamente diferente. É outra sensação, é outra visão. Você muda o foco. É diferente. É diferente, né? Eu sou apaixonada por Adelaide. Hoje eu digo com todas as letras, eu sou apaixonada por Adelaide. E quando eu fui pro Brasil em 2025, eu já reparei que eu estava no Brasil no aeroporto, assim. Não cheguei nem ver vocês. Quando eu saí do aeroporto e quando eu saí do avião e eu fui pro banheiro, eu falei, pô, tô com sede, vou beber uma água. Aí botei a mão no bebedouro, a água não saiu, eu falei, pronto. Tô no Brasil, nada funciona aqui. Bom, não é que nada funciona, mas assim, 80% assim, algumas coisas, né, não estão funcionando e tudo mais. 80%, você tá sendo bem generosa. Enfim. E aí eu falei, cara, não, tô no Brasil, é isso. E vamos que vamos. Mas é totalmente diferente. A diferença é que você veio de Sydney, então por isso que a gente conseguiu chegar bem pertinho de vocês. O voo internacional é um pouquinho diferente, mas é bem caloroso. E eu lembro que quando eu encontrei vocês, tinha uma menina atrás de uma senhora falando, ai, com o olho cheio de lágrimas, assim, né? Porque ficou feliz Com o nosso com o nosso reencontro. reencontro e tal. Porque parecia que a gente não tinha se visto há, sei lá, 1 ano, 2 anos, É, né? sim. E se você pudesse voltar no tempo, teria alguma coisa que você teria feito diferente? Eu teria vindo com você. Deixava as crianças lá e teria vindo comigo? Não sei se eu teria deixado as crianças, mas de repente, talvez eu tivesse deixado as crianças e vindo com o Carlos e depois buscasse as crianças, puxasse as crianças. Provavelmente eu não conseguiria ficar 2 anos, mas eu teria tentado trazê-las o mais rápido possível. Sim, sim. Porque você tá vendo que Sim. Mas o "e se" não pois sim. Mas quem sabe, né, quem sabe, vamos ver o futuro, né, quem vem, quem sabe você não vem, os planos do Senhor, só a Ele pertence. justamente. E pra você, pra finalizar, como já diz o podcast Decide Dar Certo, o que que pra você significa decidir dar certo? Sendo a pessoa que ficou no Brasil. É continuar buscando crescimento pessoal e profissional, mas mantendo o mesmo vínculo, a qualidade de vínculo que a gente tem. Isso pra mim é dar certo. Manter o vínculo familiar, da ideia familiar que eu tenho entre nós. Sim. E para dar totalmente certo, que as crianças também tenham esse vínculo, com distância também. Gente, esse episódio é com a minha irmã, é super especial pra mim. Então, se esse episódio fez sentido pra você ou faz sentido pra alguém da sua família, compartilha com ela, porque é um episódio pra quem amou em silêncio, pra quem teve que aprender a ser forte,
Vibrou a distância. Vibrou a distância. Porque quem fica também sofre. E sofre sem plateia. Então, eu espero, coração, que esse episódio também sirva para você ou para quem você conhece. E obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Beijo, até a próxima. E ano que vem tem mais episódio. Feliz 2016 para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Feliz 2026. Eu falei o quê? 2016. Feliz 2026, gente. Oxi, doida. Beijo, feliz 2026. Beijo, beijo. Tchau.